Warner Bros. Comprada pela Netflix. Será que isso vai para frente? Não vai para frente? Tem mais coisa boa ou mais coisa negativa? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Natan e vamos comentar um pouquinho sobre esse princípio da aquisição, né? Porque essas aquisições demoram muito para acontecer. Quem não lembra aí do caso Microsoft e Activision, que demorou muito tempo, a própria Disney e Fox, e que leva tempo, tem que ser aprovado em diversos países, são bilhões e bilhões de dólares, e tem que ir lá na questão de antitrust, né, que é o antimonopólio dos Estados Unidos, dos outros países, então isso vai demorar um pouco, mas vamos levar aqui em consideração que dê certo, que realmente a Netflix compre a Warner. O que isso vai impactar? Todos os universos aí da Warner no geral, porque a Warner, para quem não sabe, é a dona dos direitos de, pelo menos, exibição cinematográfica e de televisão do Harry Potter, da DC, o Game of Thrones, tudo da HBO, né? Então, Game of Thrones, você tem ali na HBO várias outras coisas, principalmente de desenhos, como a Cartoon Network, também é da Warner Bros. Discovery, né, que são as duas coisas juntas, as duas empresas se fundiram há um tempo atrás, então a Warner é gigantesca, muito grande mesmo, e tem algumas empresas de games, né, a Warner Bros. Games tem a Rocksteady, por exemplo, que é a empresa que fez os jogos do Batman, então é basicamente uma empresa gigantesca, uma das maiores da história do entretenimento, talvez só ficando atrás da Disney, muitas vezes batendo de frente, mas a primeira coisa que deve mudar, que é a péssima administração da Warner, que é facilmente nos últimos 15 anos de todas as grandes, ela é a pior administrada. É bizarro como a Warner é um caos. É um caos. Ela tem um início dos anos 2000 muito bom, muito forte mesmo, com várias franquias, como Harry Potter, se eu não me engano, Senhor dos Anéis também, a adaptação do cinema é da Warner, e depois ela perde os direitos para a Amazon, ou alguma coisa assim, ela tem uma treta com direitos de Senhor dos Anéis, porque ela não usou simplesmente as franquias. A DC também começa muito bem com os filmes do Batman do Nolan e depois se perde completamente. Você tem as séries também, começando muito forte as séries da HBO. A HBO surge com um nome gigantesco, muita série boa, de qualidade. E depois ela também vai se perdendo, mas depois resgata. A HBO ainda conseguiu manter uma qualidade, né? Então ela tem ali Game of Thrones e tal, que era uma coisa alto nível da HBO. Depois tem uma quedinha no próprio Game of Thrones ali no final, aí um pouco mais recente, nos últimos 10 anos que a HBO deu uma quedinha de qualidade, mas depois recupera, porque realmente era sinônimo de qualidade na TV, depois que veio pro streaming continuou também, apesar de alguns errinhos, alguns tropeços. A Cartoon Network também tem o seu auge ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, depois também tem seus desenhos bons, como A Hora de Aventura, e alguns outros, mas assim, umas cagadas gigantescas, como aquela Velma, e umas coisas bizarras, uns Scooby-Doo meio estranho também, além desse Velma estranho, tem mais uns spin-off, umas coisas meio esquisita. Então, também horrível. E The Games aqui, que é o que mais importa pra gente, que é gamer no geral, que é um desastre completo também nos últimos 10 anos, desde o Batman Arkham Knight, dali pra frente, a divisão de games da Warner é um nada, um completo cancelamento de jogo um atrás do outro, com várias franquias grandes. Tem o Hogwarts Legacy, que é um resquício de uma coisa legal ali que a Warner fez, mas é meio que isso. Esquadrão Suicida, jogo cancelado da Mulher Maravilha e mais uma porrada de coisas que eles não conseguem se administrar. Eles fazem um negócio bom e não conseguem replicar aquilo ali de jeito nenhum, tentam mudar, fazem outra coisa muito louca. Então a Warner é um desastre em todas as áreas dela, em questão administrativa do questão de conteúdo, né, na questão criativa, do que daí a criatividade até pode ter lá. Só que você vai pegar filmes, a quantidade de filmes cancelados da DC, por exemplo, é gigantesca. Você vai desde Monstro do Pântano, Lanterna Verde, o universo do Snyder e por aí vai, que foi tudo limado para algum lugar debaixo do tapete, nunca mais voltou. Projetos horríveis que a gente teve sendo lançados, né, como os da DC principalmente. O Harry Potter agora a série toda polêmica que ainda nem saiu e é a cara da Netflix, a gente já vai falar disso também. Mas, cara, um desastre que é talvez muito possivelmente você tem boas ideias, mas o administrativo está interferindo muito no criativo, sufocando o criativo, então não funciona mais nada dentro da empresa. Nesse quesito, tanto que ela seria vendida, já teve essa junção com a Discovery, porque já estava um negócio muito estranho, a Warner estava mal das pernas, não estava muito legal realmente. Até a Disney, que é a gigante disso, teve seus momentos de baixa, agora está tentando recuperar, mas também não
tá naquela coisa, né? Já, se eu não me engano, já teve proposta da Apple, ou pelo menos interesse, se eu não me engano, da Apple em comprar a Disney também. Então, essas empresas de entretenimento estão com problemas, que são esses problemas, principalmente pós 2020, que pegou mais forte, mas eu diria que já vem ali de 2015 para frente. E talvez a Netflix seja ganhando cabeça disso tudo, que é a questão do que o pessoal chama comumente de lacração no mundo dos jogos, no mundo dos filmes, no mundo das séries, que é uma questão que vai muito partir por um identitarismo que acaba incomodando muita gente e o grande público, como é uma coisa feita para a minoria, acaba que a minoria se agrada, mas o grande público geral acaba não curtindo tanto. Tem coisas que são bem feitas, mas normalmente não é a maioria. Pode ter um pouco da questão do marketing, que é o marketing para causar, então você faz um negócio, você anuncia o Snape que eles anunciaram, o Wesker que eles fizeram lá na Netflix, por exemplo, para causar um impacto para as pessoas ficarem revoltadas, para irem assistir. Realmente, se eu não me engano, acho que o Velma ele tem recorde de audiência no primeiro episódio, alguma coisa assim, e depois é um fracasso completo, porque as pessoas vão lá de curioso, realmente. Só que isso não tem funcionado, porque isso talvez funcionasse há muito tempo atrás, se eles resolvessem, mudassem isso depois, só que hoje em dia ia ficar feio, então para evitar um cancelamento, alguma coisa, eles não fazem, então fica nessa loucura. Eu imagino que na parte administrativa, de pelo menos direção do que eles vão fazer, é capaz que a Netflix dê uma melhorada. Por mais que seja uma empresa também que atira para todo lado e sai cancelando um monte de projeto. Também é uma empresa que também, também meio se perdeu. Ela começou bem e depois foi atirando para todo lado. Então deve melhorar, principalmente na questão de games, que a Netflix está há anos tentando entrar nesse mundo de games e não tem conseguido muita oportunidade ali. Talvez ressuscitar o Warner Bros. Games, a WB Games, né? Talvez seja uma boa ideia, podendo ter coisas legais. Talvez seja o único ponto positivo. Em questão de séries e filmes, eu acho muito improvável que ela vá produzir alguma coisa legal. Se você é fã das coisas clássicas da DC, da Harry Potter e outras franquias gigantescas que a Warner tem, como Scooby-Doo, os desenhos da Cartoon no geral, né? Então é um problema. Eu acho que a Netflix tem tudo para estragar a infância de um pessoalzinho. E estragar não, porque não vai acabar com as obras que já foram feitas. Eu acho essa frase meio errada. Mas talvez você não possa ter mais um sentimento de nostalgia com coisas novas, boas, no caso, né? Talvez você não tenha como reviver sua infância com novas obras. Eu acho que essa frase é melhor. Porque estragar não vai estragar, porque não vão mexer no que já foi feito, né? Não tem como apagar a história. Mas é basicamente isso. Eu não tenho muita esperança nessa compra da Netflix, a Netflix comprando a Warner exatamente por causa disso. Eu acho que pode melhorar alguma questão de games, pelo menos a gente ter jogos lançados, porque eu acho que a Netflix pensa muito nisso, aumentar o seu catálogo. Muitas vezes a DC fez coisas em parceria com a Netflix, como por exemplo Titãs saía na Netflix antes de ter o HBO, por exemplo, e é uma série. A primeira temporada é ok, depois eu acho uma porcaria, mas dela saiu o Patrulha. Doom Patrol, né? Eu não lembro agora como é que tá em português, mas eu achei uma sériezinha legal, eu gosto dos personagens, acho interessante. Meio novelinha, meio as coisas lá que tinha na CW, né? Meio CW, um pouquinho mais adulto que a CW, mas mesmo assim eu acho muito bobinho, acho qualquer coisa, ainda mais comparado com os quadrinhos da DC que são espetaculares, não acho que tem esse mesmo nível, acho que é muito para um público que não está muito acostumado com a questão dos quadrinhos, para pegar um público mais jovem, principalmente, adolescente, criança ali, eu acho que vai bem as séries da CW. Mas é uma coisa que a Netflix gosta, a Netflix foca muito nesse público mais adolescente, mais jovem, mais cool, mas não passa muito disso. Eu acho que não tem muita coisa boa pra gente tirar disso. Por mais que a Warner seja uma bagunça, eu não vejo a Netflix dando uma liberdade criativa tão grande para Warner, pelo menos para as franquias da Warner, como uma Warner poderia dar. A DC agora estava tentando se acertar ali, depois de trocentos reboots e tentativas de se arrumar, pelo jeito estava em um caminho, não sei se isso vai se manter, não dá para saber. Harry Potter, as primeiras ideias pareciam muito legais, depois que anunciaram o casting também se perdeu, pode até ser um negócio fiel, mas já perdeu metade das pessoas que iam assistir, podem falar bem o quanto forem, que acaba que muita gente já abandonou, muita gente que é fã de Harry Potter ficou revoltado, e muitas pessoas que tem muito essa questão de inclusão, que são pessoas mais desse meio, assim, não gostaram do mesmo jeito, então você dá um tiro no pé, porque você não agrada quem você queria agradar e você ainda desagrada todo o resto. Então, uma cagada gigantesca, uma ideia pífia, não sei quem que teve isso, mas é triste a falência do entretenimento, não à toa as empresas
do Oriente estão batendo de frente com as americanas e às vezes passando por cima, seja no mundo dos jogos, agora até cinema, novela, dorama, passando por cima de tudo. Filmes chineses, como esse Nezha, não sei se é bom, se é ruim, mas porra, a China tem potencial para fazer muito mais filme, com filme bom, jogo bom, as coreanas agora surgindo até com jogo, excelentes jogos, Stellar Blade, Lies of P, daí as chinesas com Black Myth Wukong, a japonesa nem se fala, sempre foram as donas de tudo ali, que você tem a Nintendo sempre fazendo, vendendo horrores, você tem a From Software, a Capcom voltando ao auge também, muito por essa queda do ocidente, a Capcom tentou fazer mais coisa pensando ali com uma cabeça mais ocidental, deu errado, voltou lá para as coisinhas dela e tem feito, tirando Resident Evil, que é uma coisa um pouquinho mais puxado pro ocidente, mas as franquias como Monster Hunter crescendo demais, né, quando a Capcom se abriu um pouco mais a mente para fazer para todos os consoles, pro PC e tal. Então, tá feio a crise do ocidente. Eu achei que eles já iam começar a perceber isso quando começasse a faltar dinheiro, mas não tá indo muito não. Não tá indo muito não, acho que vai ter que esperar a China tomar conta mesmo. Eu acho que quando a China tomar conta, aí sim as empresas americanas vão começar a correr atrás do prejuízo. Então, enquanto isso não acontecer, a tendência é só piorar, a gente ter obras mais porcarias, a maioria que a Netflix deve produzir, vamos lá, de cada 100 obras que a Netflix produz, ela deve produzir isso no mês, 99 são ou medíocres ou completamente descartáveis. Você vai pensar uma coisinha legal ali, tem uns reality show legalzinho, tem uns documentários legaisinhos na Netflix, mas umas coisinhas assim que você vai pensando uma aqui, uma ali, mas nada demais. Pelo menos com o acervo da Warner tem mais potencial, tem mais coisa grande para ela tentar fazer, então é possível que ela acerte um pouco mais do que ela acerta hoje, mas eu não tenho esperança nenhuma que isso vai acontecer. Eu acho que ela vai continuar seguindo esse caminho muito que é divisivo, né? Acaba sendo divisivo e que muitas vezes é pouco preocupado com a qualidade, muito mais com uma mensagem que muitas vezes acaba sendo o contrário do que a mensagem quer passar. Ou seja, não tem nada que dá certo nessa desgraça e eu não espero nada vindo da Netflix nessa compra da Warner. E deixa aí nos comentários se você discorda, se você concorda, mas eu acho que esse assunto é meio unanimidade. Eu nem ia fazer vídeo, mas resolvi fazer sobre a Warner e Netflix.